E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma questão que às vezes gera um pouco de estranhamento nos pacientes quando eu falo que ele está sentindo a dor na coluna por causa de alguma víscera. Às vezes gera um pouco de estranhamento, eu vou explicar o porquê que isso acontece, né? Bom, é muito comum você pensar que se eu estou com uma dor na coluna, eu estou com algum problema na coluna e eu tenho que tratar a coluna, né? Existem casos que isso é verdade. A pessoa tem um problema na coluna e ela tem dor na coluna e a coluna precisa ser tratada. Só que existem também outros casos que não são raros, é muito frequente, a pessoa referir dor na coluna, exemplo, fala: Daniel, estou com uma dor aqui na lombar, na região do saco, no final da coluna aqui. E quando eu avalio, eu identifico que o problema não está na coluna. O problema está relacionado a alguma disfunção na parte visceral. Pode ser intestinal, no fígado, no estômago, enfim. É frequente isso acontecer. A pessoa tem alguma alteração, alguma disfunção em uma víscera e isso referir dor para a coluna. A gente tem que lembrar que a inervação que vai para a víscera, ela sai da coluna. E é uma via de mão dupla. Existe uma comunicação tanto da coluna para a víscera, como da víscera para a coluna. Então, se a víscera está com algum problema, ela fica jogando informação para a coluna e pode sensibilizar, irritar a coluna. E a coluna vai doer, mas não porque você tem uma disfunção na coluna, entende? A disfunção está em outro lugar, só que está enviando informação via sistema nervoso que sensibiliza a tua coluna. Esse é uma possível causa, né? Que atualmente se comenta sobre isso. Uma outra possível causa é a relação embriológica que existe no nosso corpo, né? A gente tem que lembrar que todas as estruturas do nosso corpo vieram de uma célula única. E a partir disso foi se desdobrando e foi formando as diversas estruturas que a gente tem. Então, por exemplo, essa região do fígado com o ombro, embriologicamente, elas eram ali uma coisa única que foi se afastando. Então, uma outra explicação dessas dores referidas das vísceras, eventualmente a pessoa que tem dor no fígado pode referir dor no ombro, no pescoço aqui. A pessoa que tem dor no estômago pode referir dor lá na coluna torácica ou aqui no ombro esquerdo. Existe essa possibilidade da relação embriológica também. Tá? Outra coisa também que pode acontecer, que é uma possível explicação para isso, assim, o fato é que a dor o problema na víscera pode causar dor à distância, na coluna, por exemplo, que é o que a gente está falando. O porquê exatamente isso acontece ainda não está totalmente definido, explicado, né? Existem algumas linhas de pensamento que é o que eu estou comentando aqui. Então tem essa relação via sistema nervoso, tem essa relação via o próprio desenvolvimento embriológico, né? E tem também uma questão que é interessante, que praticamente todas as vísceras do nosso corpo, a maioria delas, torácicas e abdominais, tem uma relação muito próxima com o diafragma. Então, as disfunções viscerais podem também repercutir no diafragma, e o diafragma, a inervação dele, sai daqui da cervical, do nível de C3, C4, C5. Então, essas disfunções, seja de pulmão, coração, vísceras abdominais, podem repercutir no diafragma e sensibilizar aonde sai a inervação do diafragma, que é a cervical. Então, não é raro a gente ver que pessoas com problemas digestivos, de estômago, de fígado, têm dor nessa área aqui. Porque a inervação desse nível cervical pega ombro e membro superior. Também questões pulmonares podem referir dor para essa área, tá? Então, você, paciente que vai se tratar um dia comigo lá no meu consultório, não estranhe se você vier se queixando de uma dor na coluna e eu
vezes é um trabalho que não é diretamente na coluna. Eu vou mexer em outras áreas do seu corpo, porque o corpo está todo relacionado. Tá? E é um dos princípios da osteopatia, é o princípio da unidade, é tratar o corpo como uma unidade e ver todas essas relações. Tá bom? Então, espero que tenha esclarecido um pouco sobre essa questão, que às vezes gera dúvidas, né, durante o atendimento. E se você tiver alguma questão mais sobre isso, quiser perguntar alguma coisa, deixe uma mensagem, entre em contato, tá bom? Vai ser um prazer te explicar mais, te ajudar mais em relação a isso, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço a vocês.